Só está cortando um pouquinho, Daniel, aqui eu não estou conseguindo enxergar toda a borda direita está cortando. Isso, depois você volta naquela configuração. Paulo, doutor, não vejo mais solução para o meu caso. Estou tratando com vacinas com vocês há 2 meses. Devo parar as vacinas? Minha sinusite não melhora, estou usando Buzonide, foi me receitado também Monteler e Alenia, pois a doutora viu uns exames antigos meus, de raio-x e tomografia, e falou que tenho asma. Minha espirometria deu normal. Paulo, vamos trabalhar. Doutor, em outras ocasiões, já passei com 4 otorrinos, nenhum conseguiu me ajudar. Uma otorrina colocou até câmera no meu nariz e falou que não tenho adenoide, só um pequeno desvio de septo nasal. Já passei em uma clínica de alergia antes de passar pelo Brasil Sem Alergia, sem sucesso. Hoje mesmo acordei com dor no nariz, ouvido e cabeça e tive que tomar um Infralax. Aí vem o alívio, sentindo até descer o catarro preso atrás do nariz. Estou usando Buzonide há 41 dias. Não sei mais o que fazer. Sou autônomo, estou pagando as vacinas sem poder. Para piorar, os Correios estão em greve. Para chegar minha segunda fase da vacina, sou de São Paulo. Não posso pagar um convênio no momento. Me passe, doutor, por gentileza, uma luz a um ser humano que está cansado de sofrer uma vida já sem ter uma saída. Meu amigo Paulo, você entende que, infelizmente, nós aqui do Brasil Sem Alergia gostaríamos até de ajudar mais você. Mas a única forma de nós ajudarmos o paciente, onde a gente realmente não venha cobrar nada do paciente, é ou nós termos uma ajuda governamental, um apoio, uma parceria governamental, ou nós criarmos uma associação onde nós tivéssemos uma renúncia fiscal. A associação está sendo criada e, se Deus quiser, nós vamos também entrar com o pedido do SEBAS. O SEBAS é um certificado que nos dá a possibilidade de renúncia fiscal, porque nós já temos muito tempo já de ação humanitária, atendimento gratuito de vários pacientes, como nós falamos e nós publicamos, inclusive, na primeira página do Facebook, a declaração do que é o Brasil Sem Alergia, para que as pessoas não fiquem confusas, do que é o Brasil Sem Alergia. O Brasil Sem Alergia ainda é uma empresa com fins de inclusão social, onde parte do tratamento é gratuito e parte é oneroso. E assim a gente consegue, então, fazer a inclusão social de boa parte dos pacientes, certamente não todos, porque o ideal seria que todos fossem incluídos, mas não existe milagre. Nós vivemos ainda num sistema capitalista e o sistema capitalista precisa de capital, porque no final do mês eu tenho que pagar o médico, eu tenho que pagar a conta de luz, eu tenho que pagar o aluguel do espaço, eu tenho que pagar a manutenção do espaço, os impostos, tudo isso. Então isso você precisa de capital. Mas a gente criou um sistema, ou seja, uma empresa com fins de inclusão social, onde parte do tratamento ele é gratuito e parte oneroso, e funcionamos como se fosse um condomínio, ou seja, ficar 0 a 0 tá bom. E isso tem ajudado muita gente, porque muitas pessoas conseguem se tratar e cabe no bolso. Eu entendo perfeitamente essa sua dificuldade de continuar o tratamento, e em relação a parcerias governamentais, batemos as portas e viram que não conseguiriam fazer acordos escusos conosco, entendeu? E nunca tivemos uma parceria governamental justamente porque não tem contrapartida. Com o Brasil Sem Alergia não tem contrapartida. E isso nós nos orgulhamos de falar isso. Se for uma parceria público-privada interessante, onde seja uma coisa honesta, onde o dinheiro do contribuinte seja utilizado de forma honesta, tudo bem, nós estamos abertos. Mas, infelizmente, até a entrada desse novo governo, as coisas eram muito estranhas, E praticamente o Brasil era uma cleptocracia, um governo de ladrões, uma cleptocracia. E foi muito bom nós, inclusive, não termos entrado nisso, porque pessoas que entram e não entram no esquema, não havia liberação de recursos. Infelizmente, a verdade é essa. E a empresa acabava falindo, porque a liberação de recursos não acontecia, porque não havia contrapartidas para pessoas chaves. E eu conheço vários casos assim de pessoas honestas que tinham parcerias público-privadas e que não entraram nesse esquema e ficaram devendo o fio do cabelo, porque não tinham como pagar honrar seus compromissos. Então, infelizmente, o Brasil Sem Alergia ainda não tem essa parceria público-privada. Espero que esse novo governo, o governo federal, parece que é um governo que é sério, pelo menos até agora não teve nenhum tipo de escândalo de corrupção.
e isso nos alegra bastante. Pode ser que no futuro a gente tenha essa parceria público-privada e através da associação da renúncia fiscal. Tá? A gente tendo uma associação com SEBAS, sendo uma entidade de utilidade pública, a gente vai conseguir então ter pelo menos a renúncia fiscal de determinados valores e converter essa renúncia fiscal para imunoterapia gratuita para aqueles pacientes realmente que não teriam condições a partir do momento que eles fossem avaliados por um assistente social, um profissional formado em assistência social que conseguiria então direcionar quem pode pagar e quem não pode, e ali a gente então conseguiria pelo menos atender. Mas por enquanto isso não sai, a gente tem que manter esse sistema mesmo, que é o sistema parte gratuito, parte oneroso. É uma pena, né? Mas se Deus quiser o nosso país vai melhorar e a gente acredita nisso. Em relação, Paulo, a sua história, realmente é uma história longa, você tem sofrido muito com isso. Eu, assim, me compadeço do seu sofrimento e fico muito triste de nós ainda não termos alcançado uma melhora substancial. Eu não quero substituir essa nossa conversa por uma consulta. Isso é uma conversa, é um bate-papo, são informações gerais que nós disponibilizamos aqui para conhecimentos gerais e não informações específicas para o seu caso. Certamente, inclusive, nem o seu sobrenome foi divulgado, porque existe a confidencialidade médica também, ou seja, só Paulo. Então a gente divulgou somente Paulo para que não fosse identificado quem você é. É um Paulo, que existem milhões no Brasil, né? Mas certamente a conduta mais adequada nesse caso é buscar o atendimento médico novamente do Brasil Sem Alergia, já que você está se tratando conosco, e nós então revermos esse tratamento, essa conduta. Eu até pediria que no dia que você fosse consultar, você pedisse para o médico de plantão me ligar. Eu quero fazer uma conferência com ele, quero entender melhor seu quadro clínico para poder melhor lhe tratar. Mas existe uma informação aqui que você passou da questão de você usar um anti-inflamatório chamado Infralax. Eu, bem da verdade, não sei o que é um Infralax, eu acredito que seja um anti-inflamatório, né? Infralax é um nome comercial, o médico ele não tem obrigação de saber o nome comercial de todos os remédios, ele tem a obrigação de saber as substâncias, o nome genérico, mas o nome comercial ele não tem essa obrigação. Mas pelo que eu entendo, o Infralax é um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório é interessante, quando você tomou o anti-inflamatório, você começou a drenar adequadamente as suas secreções, né? Ou seja, ou pelo não adequadamente, mas você começou a drenar mais as suas secreções. E essa drenagem maior das secreções mostra que alguma coisa está obstruindo essa drenagem. Ou seja, quando você fez a desinflamação do órgão, né, do seio da face, com um anti-inflamatório, então provavelmente os ossos de drenagem eles abriram porque eles desinflamaram, eles fizeram assim e houve uma melhora na drenagem. E também pode haver também, isso é uma suposição, supostamente, provavelmente, não é uma certeza, podem haver outros tipos de problemas relacionados que estejam dificultando a drenagem. Por exemplo, um cisto de retenção. Você não me informou aqui que fez uma tomografia de seios da face. Então, a tomografia de seios da face ela é o exame padrão ouro para o diagnóstico de alterações estruturais e inflamatórias dos seios da face. Ele é o padrão ouro. Tá? A gente, quando pensa em algum problema de seio da face, a gente pensa em tomografia. E na tomografia a gente pode avaliar pólipos nasais, a gente pode avaliar cistos de retenção. E se for um cisto de ápice, por exemplo, um cisto que esteja localizado mais nessa região do seio maxilar, não de assoalho, mas de ápice, ele tem sim a capacidade de, quando inflamado, obstruir a drenagem da secreção e aumentar a pressão do seio da face e aumentar a dor. Tá? Então, é interessante, quando você fez o anti-inflamatório, você começou a drenar. Então, alguma coisa está acontecendo com você que está dificultando essa drenagem. Tá? Certamente, supostamente, provavelmente, eu não quero confirmar isso, porque senão é uma consulta médica, é importante a gente deixar claro isso não é uma consulta médica, isso aqui é um brainstorm, é uma tempestade cerebral, né? Usando um anglicismo, né? Que os americanos usam muito isso, é um brainstorm, é um bate-papo, é uma conversa, é um compartilhamento de ideias. Provavelmente há necessidade de você fazer uma tomografia de seios da face, entendeu? Para avaliar isso melhor.
e pode ser que você tenha realmente alguma alteração estrutural e essa alteração estrutural esteja dificultando a drenagem. Porque a vacina, ela é o único tratamento que muda a história natural da doença, que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico, mas a vacina não é um tratamento que vai corrigir problemas estruturais. A vacina é um tratamento que vai diminuir o processo inflamatório somente, tá? A longo prazo, porque ela regula a sua imunidade, ela produz os chamados linfócitos T reguladores, ela produz os anticorpos bloqueadores da classe IgG4, bloqueando justamente a ação da IgE nos mastócitos, ou seja, a médio e longo prazos, ela justamente ensina o seu organismo a não ter mais o processo alérgico. Mas tudo aquilo que já foi feito de estrago e que causou um distúrbio mecânico para que você respire bem pelo nariz e você drene adequadamente as secreções dos seios frontais, maxilares, esfenoidais para o nariz, tudo isso ela não vai corrigir, ela não vai resolver, entendeu? E outra coisa, 2 meses de vacina é o tempo mínimo para começar a funcionar. Para começar a funcionar, tá? Eu sei que você é de São Paulo, eu não sei como é que foi feito essa sua primeira consulta, se foi presencialmente no Rio, provavelmente deve ter sido, mas vai ser difícil você vir ao Rio de Janeiro. Nós temos a telemedicina, está aqui embaixo o telefone, deixa agendado uma consulta por telemedicina e quando você fizer essa telemedicina eu quero entrar no circuito. Eu quero que seja uma teleconferência médica, onde eu vou conversar com o médico que ele atendeu, vou acompanhar o caso e depois eu converso com ele em particular, para a gente entender melhor e a gente então vai agir de alguma forma, tá bom? Mas tentamos lhe ajudar da melhor forma, queremos realmente que você melhore muito isso, que você realmente recupere logo esse problema e eu cheguei ao meu limite aqui de informações que eu poderia dar pelo YouTube, aí já seria antiético eu mandar você fazer isso ou fazer aquilo outro, é completamente antiético e configuraria uma consulta médica e isso eu não posso fazer e nem acho que devo fazer, entendeu? Não é porque eu não posso, não é porque eu sou proibido, porque não é porque alguém está me proibindo, é porque a gente tem uma consciência moral e ética que a gente percebe que não pode ir adiante disso, tá bom? Então eu pediria que você entrasse em contato com a telemedicina e na hora da consulta eu entrasse no circuito, o médico vai fazer uma conferência pelo WhatsApp, eu vou entrar no circuito e a gente vai resolver essa sua situação, tá bom? Muito obrigado, Paulo, pelo seu relato e vamos resolver isso. Eu acho que não vai ter tanta dificuldade não, vamos resolver, tá bom? Um abraço, obrigado, Paulo.